Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para tentar fazer um vídeo, de forma que a gente traga e ajude, a dar um entendimento único ao que é o FMDS e para que ele serve e por que ele está na BSM-3, e qual seria a melhor maneira de conduzir. Primeiro, o que é o FMDS? O FMDS é uma sigla em inglês para o Sistema de Gerenciamento do Chão de Fábrica, certo? Esse sistema, ele visa atacar um problema de cada vez. É uma ferramenta baseada no conhecimento que tem a base, o chão de fábrica, ou seja, nós, operador 1, operador 2, 3, técnicos e supervisor. Esse vídeo a gente quer trazer um único entendimento a respeito do sistema para que não haja dúvidas e para que a gente possa realmente usar e usufruir o melhor, e tirar todo o máximo que a ferramenta pode nos oferecer. Esse FMDS, ele se baseia em identificar qual é o maior problema que está dando trabalho para a gente, certo? Esse maior problema, no caso da BSM-3, a gente precisa entender primeiro por que a BSM-3. Então vamos lá. No primeiro momento, a gente precisa entender por que escolher a BSM-3. E por que escolhemos a BSM-3? A BSM-3 hoje é uma das plantas com maior responsabilidade no volume de Carajás. O Carajás tem uma meta de produção. E essa meta de produção, inclusive, ela está aqui nesse primeiro quadro. Essa meta de produção para Carajás, ela é suportada por outra meta. A meta da produção da usina 1. Ok? A usina 1, que é composta por BSM-2, BSM-4, britagem primária, também é composta pela BSM-3. E a BSM-3, como eu disse no início, ela é uma das principais responsáveis, com aproximadamente aí quase 60% da produção, da usina 1. Logo, o nível de importância dela dentro do processo. Então esse é um dos principais motivos por que escolhemos BSM-3. Ok, uma vez que escolhemos a planta para observar e atacar os problemas que afetam ela, a gente precisava saber quais os tipos de problemas que mais incomodam na BSM-3. Ao trazer os números para a mesa e calcular, a gente verificou que o que é da nossa alçada, muito importante entender isso, tá? Nós temos problemas de falta de minério, nós temos problemas de manuseio, nós temos problemas de falta de frente, mas nada disso são coisas que a gente consegue atuar. E daí a importância de entender isso logo de cara, tá, pessoal? A gente precisa atuar no FMDS naquilo que a gente tem ação. Então vamos lá, voltando. A BSM-3, com os seus problemas, por mais que seja o problema maior seja falta de minério ou manuseio, o problema que a gente consegue atuar, uma vez que a gente olhou os números, foi a questão da produtividade e a questão da utilização. Quando a gente abre produtividade, quando a gente olha a produtividade, a gente percebe que um dos maiores problemas são manuseio, aí tem a questão da taxa de eficiência, e a gente percebeu que produtividade a gente não tem muita ação nesse primeiro momento. Logo, a gente vai usar a produtividade apenas acompanhando, monitorando, como a gente colocou aqui, certo? Ela está fora do quadro e ela está só sendo acompanhada por enquanto. Tá? Não quer dizer que ela vire um problema mais na frente, não quer dizer que ela normalize 100% ou venha a ser um grande problema. Mas nesse momento, o que a gente identificou foi a utilização como sendo o maior dos nossos problemas. Utilização, para que fique claro para todos, utilização é o que é de responsabilidade praticamente da operação, certo? Se um equipamento está disponível, então a manutenção fez a parte dela. Se ele está disponível e não está sendo utilizado, então alguma coisa a operação não está fazendo ou precisa fazer para que esse equipamento seja utilizado. Então a utilização hoje é um dos maiores problemas que nós temos na BSM-3. E quando a gente abre a utilização, que a gente estratifica a utilização, a gente percebe que um dos primeiros problemas é a falta de minério. A falta de minério, como a gente já comentou no início, não temos como atuar. Por quê? Porque é frente na mina, é licença ambiental que não saiu, é condição de acesso por causa de uma chuva,
é um poço que falhou lá e alagou uma praça, e aí provocou a falta de minério aqui. Então, essas coisas a gente não tem ação sobre elas, correto? Então, o que nós temos ação sobre o que nós temos ação na utilização? É obstrução e chute, é o tempo de limpeza preventiva que a gente faz nos chutes, né? Dentre outras pequenas coisas. Mas, concentrando nossos esforços na obstrução de chutes e na limpeza preventiva de chutes, que se mostraram como sendo dois pontos com mais responsabilidade dentro da questão de utilização, a gente partiu daí e continuou a estratificação do nosso FMDS, certo? Então, recapitulando, nós temos uma produção de Carajás X. Para fazer essa produção X de Carajás, nós temos que atender a produção da usina Y, certo? Da usina 1. E para atender a produção da usina 1, a gente tem que tirar o melhor possível da BSM-3, certo? Ao fazer isso, a gente percebe que o que está impactando na BSM-3 é a produtividade e utilização. Produtividade, a gente não vai atacar agora ela nesse primeiro momento, porque o FMDS visa atacar um problema de cada vez. Logo, não nos impede da gente continuar monitorando, observando, para verificar se não vai sair muito do controle. E vamos atacar de fato a utilização. A utilização essa que hoje é afetada por, entre outros fatores, a questão da obstrução e da limpeza preventiva, ok? Uma vez definido isso, a gente vai para o último nível de controle, que é o nosso controle, é o controle que a gente faz no dia a dia, no hora a hora, no minuto a minuto, que é o controle das obstruções e o controle das limpezas preventivas. E o controle dessas obstruções e dessa limpeza preventiva, eu preciso registrar. Como é que eu registro essas obstruções e essas limpezas preventivas? Através dessas duas planilhas, ok? Obstruções, limpeza preventiva. Para obstrução, não há tempo pré-definido. Obstruiu, tem que ser registrado, ok? Onde a gente registra o equipamento, a data, a hora que começou e a duração, certo? E o motivo, principalmente a causa ou o motivo. Essa causa, ela está descrita aqui no rodapé, as várias causas que podem ter uma obstrução. É muito importante, no momento da desobstrução, entender o que aconteceu para que se coloque aqui a causa raiz, o motivo da obstrução. É muito importante que esse histórico fique fidedigno ao que aconteceu de fato no momento da obstrução, certo? Obstrução, eu registro data, hora, duração, equipamento e causa, ok? Limpeza preventiva. Limpeza preventiva, a gente precisa estar atento a alguns detalhes a mais. Por exemplo, além de data, hora e duração, a gente precisa estar atento se a causa, né, provocou uma limpeza preventiva maior do que 10 minutos, ok? Embora eu vá registrar todas as limpezas preventivas aqui, certo? Por que eu devo registrar todas as limpezas preventivas, mesmo aquelas que não excederam 10 minutos? Porque em algum dado momento, muitas limpezas preventivas, mesmo sendo menores do que 10 minutos, podem vir a impactar a planta. Se eu faço uma limpeza preventiva inferior a 10 minutos, 7 vezes no dia, no mesmo chute, alguma coisa errada tem nele. Então é muito importante que a gente anote aqui todas as limpezas preventivas, mesmo aquelas com menos de 10 minutos. Aquelas com mais de 10 minutos, eu vou colocar uma causa também aqui do lado. Além do tempo, da duração, da data, da hora, eu vou colocar uma causa aqui do lado, no quadrinho correspondente ao equipamento, para assim eu ter a informação de que aquela limpeza naquele dia, ela excedeu 10 minutos, ok? O que eu faço com essas informações? Tanto obstrução quanto limpezas, sejam elas limpezas acima ou abaixo de 10 minutos. Eu vou observar os gatilhos, e aí que entram os gatilhos. Os gatilhos também estão descritos aqui no rodapé, em vermelho, em destaque.
Os gatilhos. Para que servem os gatilhos? Os gatilhos é para nos dizer quando a gente vai levar uma obstrução ou uma limpeza preventiva para um plano de ação, certo?